Fala moçada, tudo bem? Professor Arilson, tratando do tema Direito Penal Militar. Para você que vai fazer concurso nessa área, tá? Se o seu concurso vier cobrando o tema Direito Penal Militar, as informações você deve pegar aqui no nosso canal, tá certo? Então vamos lá, eu vou diferenciar com você hoje, ou diferenciar, né? Se você preferir assim, o crime de recusa à obediência do crime de desobediência. Olha só, os títulos, né? Os tipos penais têm a nomenclatura muito parecida, mas são crimes totalmente diferentes. O crime de recusa à obediência está no artigo 163 do Código Penal Militar. O crime de desobediência está lá no artigo 301 do Código Penal Militar, tá? Será que você sabe quais são as diferenças? Já pensou nisso? Então vamos trabalhar. Gente, o crime de recusa à obediência, lá do artigo 163, ele está dentro do título dos crimes contra a autoridade militar. Então veja bem, o título é crimes contra a autoridade e a disciplina militar. Foi incompleto, tá? Tá no título dos crimes contra a autoridade e a disciplina militar. Quando você vai para o crime de desobediência, lá do artigo 301, ele vai estar no título dos crimes contra a administração militar. Então, o primeiro atenta contra a autoridade, a disciplina militar. O segundo atenta contra a administração militar. Então, são crimes diferentes. Como é que eu vou cometer esse crime do artigo 163? Ou seja, o crime de recusa à obediência. Pessoal, este crime se configura quando a desobediência ela for relativa à ordem, tá? A ordem sobre matéria de serviço ou dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Então, se a ordem dada versa sobre serviço ou sobre dever imposto em lei, regulamento ou instrução, o crime será de recusa à obediência. Cuidado! Um crime que tem pena de detenção de 1 a 2 anos se não constituir crime mais grave. Ou seja, o tipo penal aqui é subsidiário. Eu só vou enquadrar na recusa à obediência se aquela conduta do militar, o comportamento, não configurar um crime mais grave, tá? Cuidado, a recusa à obediência também é um crime propriamente militar. É um crime que somente o militar pode cumprir, pode cometer quando ele descumpre uma ordem, tá? Legal, né? Uma ordem que verse sobre serviço ou sobre dever previsto em lei, regulamento e instrução. Se ele descumpre, comete o crime do artigo 163. Cuidado, também é um crime de mão própria, ou seja, não admite coautoria, porque se mais de um militar cometer uma desobediência dessa, você já sabe que o crime é motim, tá? O motim é uma desobediência coletiva. Então é um crime de mão própria, tá? Só que somente aquele militar pode cometer e não admite-se coautoria no tipo penal do artigo 163, na recusa à obediência. Quando você vai para o crime de desobediência, lá do artigo 301, você está num crime contra a administração militar. Ou seja, é outro título, tá, pessoal? É outro título. Dentro desse título, nós temos um capítulo, né, que vai tratar do desacato e da desobediência. Então, o artigo 301 configura a desobediência. Como é que eu cometo esse crime, Arilson? Muito simples. Quando você, pessoal, desrespeita, você não cumpre uma ordem legal dada pela autoridade militar. Ou seja, essa ordem ela não versa mais sobre matéria de serviço, dever, né, previsto em lei, regulamento ou instrução. Não, aqui é uma ordem genérica. Desde que a ordem seja legal e você descumpra essa ordem, o crime cometido aqui é o crime de desobediência, um crime que atenta contra a administração militar. Tranquilo até aí? Beleza. Esse crime contra a administração militar, pessoal, do artigo 301, é um crime impropriamente militar, ou seja, o civil também pode cometê-lo, tá? Agora lembre-se, o civil ele só comete crime na Justiça Militar da União. Nos estados, na Justiça Militar Estadual, o civil não comete crime por expressa previsão constitucional. Você tem que dar uma olhadinha lá no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal. Você vai entender o que eu estou dizendo. O civil não pode cometer crime militar na esfera estadual, tá? Pensa agora que você entendeu a diferença entre recusa à obediência e crime de desobediência. São crimes totalmente diferentes, tá? Só são parecidos na nomenclatura. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, conte conosco, tá? Fica aí com um forte abraço do professor Arilson.